Rafael Veiga no Atlético, que notícia é essa? Eu vou trazer para você a informação. Vamos falar também sobre o Nicola, bomba do Nicola, notícia quente e fortíssima. E por fim, vamos falar sobre o presidente do Galo revoltado. Quer saber sobre tudo isso? Então assista até o final. Deixa o like agora, ajuda demais o nosso trabalho, curte o vídeo. Tamo junto, obrigado pelo like, inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações. Verifique aí se você está inscrito, tudo isso ajuda demais o nosso trabalho, fechou? Lembrando que esse vídeo é um oferecimento de Limpa Nome SA, tá com o nome sujo, sem crédito no mercado aí, né? O nome negativado do SPC Serasa, limpe o seu nome agora mesmo. Com a Limpa Nome SA você limpa seu nome, blinda o seu CPF por um ano, aumenta o score e tudo com garantia em contrato, dentro da lei, de forma legal, funciona mesmo. Dezenas de pessoas já estão aproveitando e já aproveitaram essa dica que nós demos aqui na Web Rádio Galo. Aproveite você também, link na descrição do vídeo. O telefone mudou, inclusive, então aproveite aí, tá bom? E já clica de uma vez. Vamos lá. Vamos trazer primeiro a revolta do presidente do Galo, que eu quero falar uma coisa sobre isso. Tá aí, ó. Sérgio Coelho se revolta contra a arbitragem de Rafael Claus. O Atlético ficou na bronca com a arbitragem na derrota para o Grêmio por 2-1 na noite de sábado, na abertura do Campeonato Brasileiro. O lance questionado pelo Clube Mineiro é do gol, né? Do primeiro gol do tricolor gaúcho. Para o Galo houve falta no lance, envolvendo Lucas Teves e Natanael. O presidente do Atlético, Sérgio Coelho, disparou contra o árbitro da partida, Rafael Claus, em contato com o portal Globo Esporte. O dirigente ainda citou outros jogos em que considera que o Atlético foi prejudicado pelo árbitro. Abre aspas. O Galo jogou bem ontem sim, mas infelizmente perdemos. Erramos muitos gols. Isso faz parte do futebol. O que não faz parte do futebol são os inúmeros erros do árbitro FIFA Rafael Claus contra o Galo. Não quero justificar a nossa derrota, mas ontem, mais uma vez, o senhor Rafael Claus nos prejudicou. Houve uma falta, sim, em cima do nosso lateral Natanael no início da jogada. Foi falta clara. Para a imprensa especializada, é unânime em dizer que teve falta no lance. É inaceitável que um árbitro FIFA de Copa do Mundo cometa tantos erros contra o Galo, fecha aspas. Aí o dirigente relembra erros do Claus contra o Galo. Abre aspas, vou dar aqui exemplos. Fomos jogar contra o Atlético Goianiense e logo no início houve um pênalti claro a nosso favor. O VAR chamou, ele olhou e não deu pênalti contra o Botafogo no Rio. Ademir sofreu um pênalti claríssimo, ele não deu. Nós estamos cansados de ser prejudicados pelo Rafael Claus. Por favor, Rafael Claus, chega, declarou o presidente aí do Atlético, fecha aspas. Bom, tá aí então, agora, bom, beleza, o Atlético tem que fazer uma pressão, porque futebol brasileiro só funciona assim, tá tudo certo, beleza. Só que é o seguinte, a gente vai ficar com essa pecha de clube chorão por conta disso, toda hora, primeira rodada e já tem. Eu acho até que, por exemplo, chegar e falar assim, pô, ontem fizemos uma partida boa, mas perdemos muitos gols, a gente fica na dúvida no lance, né, no primeiro gol, alguns ex-árbitros aí disseram que foi falta, mas tudo bem, vamos buscar a reabilitação aí na próxima rodada, só que desse jeito, e não é por conta dessa declaração, é porque o Atlético, tudo bem, é muito prejudicado, mas muitas vezes também é muito choro, às vezes, sabe, fica essa pecha para a imprensa de um clube chorão, que já está aí na primeira rodada, já dando essa chorada. Então, assim, beleza. Teve o erro? Teve o erro, sim. Foi um erro grosseiro? Foi um erro grosseiro. Mas quando a gente olha um jogo onde nós tivemos 7 chances claras, né? 7 grandes chances, segundo o SofaScore, e fizemos um gol e demos, né? A gente deu 2 gols aí pro Grêmio, em erros grosseiros nossos. Aí fica difícil também, né? É complicado, né? Eu entendo, eu concordo, o Atlético foi prejudicado, mas se fizesse ali os gols com as chances claríssimas, muito claras, a gente não estaria nem falando de Rafael Claus. Então, assim, eu só fico com esse receio, sabe? De reclamar, daqui a pouco ninguém vai nem levar a sério mais, né? Porque, enfim, é uma preocupação aí, mas eu quero saber se você concorda ou não. Comenta aí, deixe nos comentários a sua opinião. E só lembrando, né, que o presidente Sérgio Coelho e o Atlético estava lá na posse do presidente Edinaldo, que faz esse belíssimo trabalho na CBF como presidente. Então o Atlético concordou e estava lá, né, para a posse, do Edinaldo, né? Então aí fica difícil, porque o trabalho do Edinaldo a gente sabe que é
o péssimo dos péssimos, né? E aí ele vai cuidar da arbitragem, ele não consegue cuidar de nada, de seleção, de datas. A gente não tem aí direito, até um dia, 2 dias atrás, pelo menos, eu vendo aí jornalista reclamando que a gente não tinha a tabela detalhada da semana que vem. O cara não consegue se programar para a semana que vem. E esse é o presidente que o Atlético apoiou. Então, aí fica difícil também, né, Atlético? Fica complicado. Bom, quero saber a sua opinião. Comenta aí, nós vamos falar agora sobre o Rafael Veiga. Vamos falar sobre isso de uma vez, pela informação que tem aqui. Eu vou trazer para você. Então já deixa o like no vídeo, gente. Curte o vídeo, dá essa moral pra gente. Inscreva-se no canal, tá bom? Só lembrando que esse vídeo é um oferecimento de Buy For Men Camisaria. Camisas masculinas com preços imbatíveis. Você só encontra na Buy For Men Camisaria. Então aproveite para você comprar camisas lindíssimas com uma qualidade espetacular. E o preço, gente, preço baixo, tá? Preço justíssimo e com desconto ainda. Tem o cupom GALO13, você vai ter 13% aí de desconto. Então aproveite, compre agora mesmo. Você vai virar fã, meu amigo. Só vai comprar as camisas da Buy For Men Camisaria e Instituto Céspedes, porque calvície tem solução. Você sabe disso, né? Você já viu o Rap Calvo aí, o resultado ficou top. Então, gente, aproveite, faça, porque muda a sua vida, sua autoestima, você vira outra pessoa. Então faça um transplante capilar, não pode ser em qualquer lugar não. Faça no Instituto Céspedes, que é de confiança e vai ficar muito top, tá bom? Link na descrição do vídeo. Vamos lá. Vamos trazer aí o Rafael Veiga. Vamos ver o que essa informação que veio do programa Donos da Bola hoje. Será, hein? Vamos ver. Possibilidade do Rafael Veiga. Tem alguma coisa envolvendo Atlético, Palmeiras e Veiga? Não, HG, você falou que tinha visto em alguns locais. Eu recebi. Pois é, eu fui atrás do empresário do jogador, de acordo com ele, não tem qualquer procura do Atlético pensando na contratação do Rafael Veiga. Pelo contrário, o Veiga também não tem proposta alguma e o que me passaram é que o Palmeiras mantém a ideia de que só aceita negociar o Rafael Veiga depois do Mundial de Clubes. Então hoje não tem qualquer discussão envolvendo a possibilidade de chegada do Rafael Veiga ao Galo. Bom, e muito me assusta, de verdade, um dos principais nomes da equipe do Palmeiras. A torcida do Palmeiras está pegando o pé lá da direção por causa de elenco. Aí você vai desqualificar o seu elenco com os seus principais jogadores. O cara que tem a quantidade de gols, quantidade de assistências pela história do Palmeiras. Beleza, perdeu o pênalti agora, faz parte do futebol. Não, mas eu acho que não é nem tanto só pelo pênalti, não. Eu tô só pontuando situações. É um nome muito grande para um Palmeiras liberar assim, não, beleza, vida que segue. Sabe que o questionamento lá de muitos torcedores é aquele questionamento que há em algumas situações que já chegou, tem muito tempo, já ganhou tudo, já não tem mais ambição, etc e tal. Eu discordo, tá? Eu acho que a queda de rendimento do Palmeiras é uma queda de rendimento de todos os setores, não é só do Veiga, não. Ele caiu, mas não tem ninguém jogando muita bola. Até o Estevão teve uma queda. No Paulista, jogou mal o ontem. Palmeiras se classificou na Bacia das Almas, só chegou à final por um pênalti inexistente contra o São Paulo, senão nem teria chegado. O trabalho do Abel muito questionado. Agora, essa do Rafael Veiga, eu recebi de 2 amigos de imprensa que são muito cuidadosos com as informações. Inclusive, enquanto o Thiago estava falando ali, um deles falou, pode insistir aí e tal, mas foi o empresário do atleta que disse pro Thiago que não tem nada. Então eu acho meio louco isso, sabe por quê? Como é que você vai trazer o Rafael Veiga? Tem um Mundial que o Palmeiras vai participar. Quando o Mundial acontecer, os 7 jogos, se ele tiver jogado os 7 jogos, já não pode se transferir. Não. Então não faz pra mim não faz muito sentido. Bom, só para você entender por que isso é impossível, você vê que a informação, o Everton Guimarães recebeu uma informação do Rafael Veiga, do Atlético e tudo. Mas olha só, gente, é impossível. Ele está avaliado em 17 milhões de euros. Tem contrato ainda longo com o Palmeiras, né? Até março de 2027. Então ainda tem um contrato, 2 anos aí de contrato. Então assim, a chance eu não diria que é mínima. Eu diria que a chance é 0,0 do Atlético contratar o Veiga. Mas tá aí, a notícia tá aí, eu trouxe. Mas não vou iludir torcedor, nunca faço isso aqui na Web Rádio Galo. Então a chance é 0, não adianta se iludir com isso não. Seria uma grande contratação, é óbvio que seria. Ele até deu uma declaração recente que poderia sair, tudo. Deu uma de Matheus Pereira lá, né? Mas não vai sair, ainda mais para o futebol brasileiro, ainda mais para o Atlético. O Atlético tem dinheiro para contratar um jogador de 1 milhão, 2 milhões, vai contratar um de 17. A chance é 0. Bom, tá aí, o que você acha? Comenta aí, nós vamos falar agora sobre a notícia do Nicola, que é
pesada. Vamos falar sobre isso. Só que antes, ó, pessoal, se você tá aí procurando emprego, tá bom? Conhece alguém que tá procurando emprego? Olha a dica que eu vou te dar. Telemon, referência no setor aí de telecomunicações no Brasil. São 600 vagas espalhadas pelo país e dessas, cerca de 200 vagas em BH, região metropolitana e interior de Minas. Oportunidades para trabalhar com instalação de internet fibra ótica. Você vai receber treinamento, não precisa de experiência e ainda conta com plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida e vários outros benefícios. Então aproveite para você se inserir no mercado de trabalho. Conhece alguém? Manda esse link para a pessoa aí poder mandar lá a mensagem, né? Fazer lá toda a entrevista e tudo para poder conseguir um emprego aí, que a dignidade é importante. Link na descrição do vídeo Telemon. Vamos lá, vamos ouvir então essa informação do Nicola de hoje. Quero só ver. Falar agora sobre o Galo e dá para garantir que o discurso de Cuca não está alinhado ao dos acionistas do Atlético. Mesmo com o título do Campeonato Mineiro, com um bom time montado e com o retorno em breve para a Arena MRV, as partes têm tido dificuldade em se entender. Tudo por causa da formação do elenco. Cuca defendia a contratação de mais pelo menos 4 jogadores. Os acionistas do Galo asseguraram que não chega mais ninguém nessa janela de transferências que se encerra em 11 de abril. Há também uma série de divergências em relação a atletas que poderiam sair. Deixa eu só contar que o Pochettino não foi contratado numa troca com o Daverson, porque o Rodrigo Weber do Siga vetou a contratação. E os acionistas do Galo preferiram não ficar com o Weber do que apoiar o pedido do Cuca. O Fortaleza, inclusive, já havia aceitado uma troca do Daverson com o Pochettino. A dificuldade de comunicação vai além. O Cuca já deixou bem claro nas reuniões com os acionistas do Galo que não conta com o Fausto Vera e com o Brian Palacios. O Brian, por exemplo, poderia ter saído, abrindo espaço para a chegada do Fabinho, mas a diretoria do Atlético preferiu a permanência dos gringos, do colombiano e do argentino. Resta saber quanto eles serão utilizados ao longo dessa temporada. Tá aí, não é que o Rodrigo Weber do Siga, né, ele vetou, não é isso, ele recomendou, vamos dizer assim, que o Atlético não contratasse e aí a diretoria não contratou. Eu acho até que, como a proposta é a contraproposta do Galo de 7 milhões de reais, 7 a 8 milhões de reais, eles aceitaram, o Atlético não pagou sequer o Cuiabá, então o Atlético preferiu ficar com essa grana aí, porque a situação está bem difícil. O Pochettino é bom jogador e, com todo respeito, né, aqueles que contrataram, que investiram, que acharam que era um ótimo investimento, o Brian Palacios, aí fica difícil da gente acreditar que eles vão ter razão, né? Mas, de qualquer forma, tá aí, ó. Então, entre Cuca, diretoria, entre aspas, tá, gente? Não estariam se entendendo com relação a reforço, né? O Atlético tá aí sem grana, Cuca acha que a gente precisa de mais alguns reforços e, na verdade, não é nenhuma questão de achar, né? É só dar uma olhada no elenco e ver que, ofensivamente, por exemplo, nós não temos opções. Nós estamos piores que o ano passado. E o ano passado a gente tinha Vargas naquela, né? Tinha o Kardec e tudo. E esse ano piorou. A gente tem o Júnior Santos, que tá aí no banco. A gente espera que ele recupere o futebol dele, né? Que deixou até agora, deixou lá no ano passado. Mas a gente espera que ele recupere. Mas não tem outro. Qual outro jogador que entra e você fala, pô, que o torcedor vai pedir? Né? O Igor Gomes, o Bernard, que infelizmente ainda não vingou. Então, assim, o próprio Palacios. Então o Atlético não tem opção. Tem o Rubens ali que pode entrar no meio-campo, preencher mais. Eu até acho que poderia ser uma boa. Aí você tiraria um atacante, perderia um pouco de ofensividade, mas ganharia mais uma opção de banco e tal, beleza? Mas enfim, é muito pouco, né? Então tá muito claro, escancarado. O Atlético, eu tenho dito, o Atlético negociou 16 jogadores e contratou 10. Ano passado já faltava elenco, então imagina agora. Então o Cuca, ele tem razão, mas infelizmente os jogadores não vão chegar agora, deve chegar no meio do ano. E aí vamos rezar pro Atlético estar brigando por tudo no meio do ano, né? Vamos torcer que aí os reforços chegando, o Atlético consiga melhorar para buscar os títulos. Mas a situação não é fácil não, nós vamos ter que rezar para a turma aí aguentar esse pancadão de jogos aí, porque o nosso banco hoje é uma tristeza, Quero saber a sua opinião sobre tudo isso que está acontecendo aí. O que você acha? Comenta aí, deixe nos comentários. Hoje tem Debate Galo, 20h30, todo mundo aí convidado, tá bom? Deixa o like no vídeo se você gostou, curte o vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações, ajuda demais o nosso trabalho.
Então eu te aguardo mais tarde aí no Debate Galo, tá bom, gente? Bora bater aí 1.500 likes, hein? Curte o vídeo, dá essa moral. Fechou? Um abraço, até a próxima. Fiquem com Deus, valeu, fui, tchau!